A paz e graça do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Bom, gente, esse é meu canal Emanuele, Evangelista da Palavra de Deus. E hoje eu vou falar pra vocês algo muito legal. Bom, o tema desse vídeo é demônios que eu já expulsei. Bom, vou falar de dois tipos de demônios, né? Explicando que Satanás é o diabo e ele está preso no inferno, tá bom? E os demônios são o texto dos anjos que ele converteu e fica por aí. São bilhões. A Bíblia diz que existe legiões de demônios que afetam somente uma pessoa. Pode acontecer? Sim. Tem pessoas que têm tantos pecados, que se deixam levar por tantos pecados, que existem legiões de demônios somente numa pessoa. Tantas brechas, né? Imagina, um demônio já faz um estrago danado, imagina uma legião. Bom, enfim, hoje eu vou estar explicando para vocês dois tipos de formas de expulsar demônios, também. A primeira forma de expulsar demônios, vou contar algumas experiências para vocês, é a forma quando o demônio, ele incorpora na pessoa, né, vamos dizer assim. Quando a gente expulsa demônios incorporados numa pessoa, é da mesma forma. O método é o mesmo, porque o poder está no nome de Jesus, amém? E Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios e curar enfermos, ressuscitar os mortos e se bebermos algo mortífero, nenhum dano nos fará. Amém? Mas isso tudo é pela fé, se você crê. Não adianta você não acreditar e blasfemar contra o Espírito Santo, como muitas pessoas fazem. Amém? Então, a primeira forma de expulsar demônios é quando as pessoas estão endemoniadas e você vai lá e repreende aquele espírito maligno e ordena que ele saia no poder que há no nome de Jesus. Amém? E a segunda forma é quando os demônios manifestam para você. Tipo, aparecem para você, você vê um demônio, você vê um vulto preto, e você vai fazer da mesma forma, você vai abrir a sua boca e vai repreender da mesma forma. Está repreendido em nome de Jesus. A diferença é que você está expulsando da mesma forma, mas você não está expulsando de um corpo, mas você está expulsando da sua casa, amém? Ou do lugar onde você esteja. É expulsar do mesmo jeito, tá bom? Você vai estar repreendendo porque não está dentro de ninguém. Agora, quando está dentro de uma pessoa, né, incorporada, a pessoa está manifestando aquele demônio, você vai expulsar. Você tem que falar assim, eu ordeno que você saia em nome de Jesus. Mas se você vê um demônio também na sua casa, você também pode falar, eu ordeno que você saia em nome de Jesus. Então, amém? Para especificar esse vídeo, tem um pouco tempo, porque a luz do dia está indo embora. Como eu contei pra vocês, meu luminária quebrou, né? Era o meu abajur. Amém? Mas Deus vai me honrar em nome de Jesus. Eu vou ter um celular bom com lanterna e uma luminária decente pra me gravar meus vídeos. Como todo youtuber tem, né? Bom, enfim. Essa experiência que eu tive de expulsar demônios, o primeiro demônio que eu expulsei na minha vida foi no início da minha conversão. Quando meu marido ainda não era convertido, então ele se manifestava, um demônio, quase todos os dias, só que ele não falava nada e eu não permitia. Assim que ele começava a manifestar, eu já via nos olhos dele que ele estava incorporado ou estava endemoniado, que não era ele que estava falando, porque ele falava coisas que meu marido não sabia e muitas vezes ofensas que me atingiam realmente. E eu via que não era meu esposo. Então eu repreendia e na hora que eu falava, eu te repreendo em nome de Jesus, as suas palavras, ou então eu falava, sai daí em nome de Jesus. Nem precisava falar, sai daí demônio, né? E aí meu marido já caía no chão, já ficava todo torto e ficava rosnando, né? E aí eu botava a mão sobre a cabeça dele ou no peito e falava, sai daí agora, no poder que há no nome de Jesus. Sempre entendendo e tendo a concepção que o poder não estava em mim. O poder estava no nome de Jesus, amém? Que ele nos deu autoridade. Ele nos emprestou essa autoridade no nome dele, amém? E também tive uma experiência na igreja onde várias pessoas tentaram expulsar um demônio, parece que era legiões de demônios, que foi em cima de uma mãe de um dos membros da igreja. Ninguém conseguia expulsar o demônio. E na hora que ela, antes dela ficar endemoniada, a gente sentiu a presença desses demônios entrando dentro da igreja. Amém? E várias pessoas que estavam do meu lado falaram, nossa, eu senti uma coisa ruim, minha filha correu, minha filha estava brincando assim com as crianças, e ela de repente correu para perto de mim, as crianças tudo sumiu, foi para perto dos pais, e aí começou a manifestar esse demônio lá na frente. Foi numa hora de oração, onde o pastor estava repreendendo
todo espírito maligno, e aí ela manifestou esse demônio. No momento que ela manifestou esse demônio, ninguém conseguiu expulsar. E eu sempre me mantive em oração e jejum, porque a palavra de Deus fala que tem casca de demônios que só sai com jejum e oração, que a gente tem que ficar sempre alerta, vigilantes em oração a todo tempo, em jejum e santidade, para que quando acontecer qualquer fato desse, você está preparado para expulsar. Amém? Então, senão a gente sobra. Né? Então eu fui lá na frente, com toda a discrição possível, sem querer me exaltar nem nada. Tava uma multidão de pastores e levitas e missionários lá em volta da mulher, colocando a mão, e ela deitada no chão, chutando todo mundo. E na hora que eu cheguei, simplesmente eu ajoelhei e coloquei a mão sobre a cabeça dela e falei: eu quero que você saia agora, em nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus. Aí ela voltou. Aí depois, no final do culto, o pastor me agradeceu e tudo. Tem pessoas que não viram, porque muitas pessoas estavam em volta, em oração, com os olhos fechados. E pra eu não me vangloriar nem nada, eu saí sem que ninguém perceba. Amém? E a outra vez que aconteceu desse fato de estar endemoniado, né? Também foi quando eu separei do meu esposo. Foi uma época de muita tribulação. A gente ficou 4 meses só separados, porque foi o tempo que Deus pediu para me afastar, para que ele voltasse convertido. E assim Deus fez. Do jeito que Deus falou, ele cumpriu. E muitas coisas ainda vão se cumprir. E eu estava no quarto com a minha filha, tinha uma faixa de 5, 6 anos de idade, e ela manifestou um demônio. E o demônio começou a falar assim: o seu esposo vai pro inferno, eu vou levar ele pro inferno. E começou a rir. Nessa época meu marido já estava indo na igreja, eu não sabia. E ele começou a rir. E aí eu olhei pra minha filha, eu vi que ela não era ela, né, nem brincadeira, porque os olhos dela, quando a pessoa fica endemoniada, essa bolinha aqui, ó, fica toda preta e estufada. O olho não fica todo preto, é só essa bolinha aqui que cresce. Essa bola aqui, ó, essa bola aqui do olho aqui, ela cresce e fica toda preta. E aí eu vi que não era ela, porque essa bola ficou toda preta. Eu falei assim: eu quero que você saia daí, em nome de Jesus, eu não aceito isso. Tá repreendido em nome de Jesus, eu peço que você saia agora, eu mando que você saia agora da minha filha, em nome de Jesus. Aí a minha filha acordou. Eu falei assim: nossa, mamãe, senti uma coisa ruim, começou a chorar e me abraçou. Esse foi um dos fatos que eu fiquei mais impressionada, né? Porque ela é uma criança, né? Ela era uma criança e o demônio manifestou na vida dela pra tentar tirar minha paz de alguma forma, porque eu tava muito em paz nessa época. E eu tava vendo alguns vídeos de crianças que ficam endemoniadas, né? E eu falei assim: não duvido não, porque aconteceu esse fato comigo, né? Então a gente tem que estar sempre em vigilância, em oração, amém? Consagrando nossos filhos, amém? E não dando brecha para o inimigo agir. Nessa época eu não tava dando brecha para o inimigo agir, não. Mas o inimigo, ele manifestou de uma certa forma, não sei porquê. Eu acredito que tudo é permissão de Deus. Todas as manifestações que aconteceu foi permissão de Deus para me buscar mais de Deus, para me manter, continuar me mantendo em jejum e oração. E todas as vezes que eu expulsei, os demônios, foram tentativas, vamos dizer assim, efetivas, né? De acerto, de conclusão, de vitória. Nenhuma vez que eu expulsei demônio, nunca deu errado. E teve uma vez também que a gente foi orar na casa de uma irmã. O marido dela se diz evangélico, ela também, só que ela guardava muito rancor de um dos irmãos dela. Muito rancor, essa irmã guardava muito rancor dos irmãos dela. E, de certa forma, isso abre brecha para o inimigo agir. Então, a gente foi em oração, fez o culto lá na casa dela e tudo. Na hora que a gente começou, a gente fez a roda, né? Deu as mãos, ela manifestou o demônio. E parecia que não era só um, não. Porque na hora que eu fui expulsando, tava até meus pastores na época, né? Não tava conseguindo expulsar também. Eu até exortei meu pastor depois que eu falei com ele que ele tinha que se manter em jejum. E depois disso ele se manteve e teve sucesso, né? E essa irmã, ela começou a manifestar vários demônios. E o demônio começou a querer conversar. E o marido dela querendo saber das coisas. Eu falei assim: não, você não vai ficar conversando com o demônio, não. Você vai me ajudar a expulsar. Aí ele falou assim: mantenha espírito de oração. E aí o pastor começou a colocar eu à frente para me expulsar. Sempre que acontecia, ele botava eu à frente. Então eu coloquei a mão na cabeça dela e eu fui expulsando. E foi até repreendido em nome de Jesus: eu te ordeno que você saia. Aí saía. Aí ele voltava.
e falava outro nome. E eu falei, eu não quero saber o seu nome, eu quero que você saia e cala a boca agora. Não quero que você fala, cala a boca em nome de Jesus e sai agora. E foi assim umas 5 vezes, foi uns 5 demônios que eu expulsei dessa mulher. Foi uns 5 demônios, um atrás do outro. E aí depois que a gente expulsa, parece que a gente fica meio fraco, né? Aí eu pedi o pastor para fazer uma oração pra mim, ele orou. E aí o pastor orou, né? E finalizou a oração na casa da irmã. Nós oramos juntos, né? Ela ficou em paz. Aí no finalzinho eu conversei com ela, porque Deus me deu o dom de revelação. E ele me revelou naquele momento que ela estava com falta de perdão. E ela confessou pra mim, chorou. Eu falei com ela que ela precisava liberar perdão para aquele irmão. E passou 3 meses, esse irmão dela veio a falecer. Ainda bem que ela liberou perdão, né? E ela foi lá na casa dele pedir perdão, né? Pelas coisas que ele fez, né? Mas ela liberou perdão pra ele. E isso foi muito bom. Então é isso, irmãos. O vídeo que Deus tocou no meu coração, né? Pra estar ministrando na vida de vocês. De alguma forma eu creio que isso vem acrescentar na vida de vocês. Lembrando que sempre a gente tem que estar vigilância em jejum e oração a todo tempo para que a gente não caia em tentação e principalmente não dê brecha para o inimigo agir. Mas somos falhos, pecadores. Sim, a palavra de Deus fala que nós podemos irar, mas não é pra gente dar lugar à nossa ira. É natural que todo homem e ser humano se ira. Mas errado é quando a gente dá lugar à carne. Amém? Dá lugar à ira. A palavra de Deus fala que a gente tem que guardar a ira e deixar a justiça com Deus. Sempre, 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 sempre. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não deixe de deixar o seu like ou o seu dislike se você não gostou desse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para vocês receberem todos os vídeos, novidades aqui do canal, que cada dia mais está crescendo e cada dia mais vai ter novidades maravilhosas, que eu espero. E sei que o Espírito Santo vai me usar e me capacitar a cada dia como instrumento vivo nas mãos do Senhor para ser canal de bênção na vida de vocês. Amém? Gente, se vocês precisarem de oração, de algum tipo de revelação, estou aqui disponível. Eis-me aqui, Senhor. E para os meus irmãos também, eis-me aqui para ajudar cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vou orar pela sua vida. Senhor Deus, abençoa cada um dessas vidas, Senhor Deus. Eu repreendo no poder que há no nome de Jesus todo espírito maligno, todo o mal, Senhor, todo vício, que eles sejam libertos, que ela seja liberta, que ele seja liberto, seja curado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu profetizo toda sorte e bênção sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima.